Eu convido os queridos irmãos para abrirem as suas Bíblias. A Revelação, o livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, faremos a leitura 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer danos à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Que Deus nos abençoe com a palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. O que vem ser selo, né? O que era que o que era que João queria dizer quando João estava vendo, né, aquela deslumbrante visão dos céus, né? E João, ele estava usando, né, uma prática enigmática do primeiro século, né? Complicada, obscuro, né? É algo misterioso, difícil de compreender. Irão ser utilizados com o selo da besta, e os recursos que irão ser utilizados também com os selos do Espírito Santo, nós vamos, no decorrer da nossa palavra, estar colocando em mentes e em corações trazidos pelo Espírito Santo, né? Primeiramente, nós podemos encontrar uma marca, né, que todo mundo às vezes fica pensando no número 666, que a Bíblia fala muito desse selo aí, 666, né? Mas veja bem, queridos irmãos, né, talvez alguém aqui tenha o número 666. E o número 666 não quer dizer que a pessoa é selada pela besta, pelo diabo. Não. O selo, essa emblema, essa prática, né, enigmática, né, que João estava usando, João estava falando que havia nomes que era voltado aos números, né, das línguas originais, tanto da língua grega, né, no caso do Antigo Testamento, que ele estava falando, quanto também do Antigo Testamento, né, trazendo para o Antigo Testamento, onde era usado mais no primeiro século, a língua hebraica. João estava usando justamente essa chamada gematria, né? E o que é gematria, né? Gematria é um método hermenêutico de analisar ou de análise de palavras, atribuindo um valor numérico definido cada letra. E para a gente fazer isso aqui dá trabalho, tá certo? Dá trabalho, né? Se o irmão de Eclésio estivesse por aqui, doutor Edenilson, né, que conhece a língua grega, conhece também o hebraico, ele poderia fazer aí essa transformação, né? Porque a gente teria que pegar um nome grego, né, um nome, levar para o grego, depois fazer a translação para o hebraico e fazer a tradução. Então, é meio complicado. Mas o que nós podemos compreender é que este número 666, hoje, ele está sendo muito falado e comentado. Isto já se retrata que estamos perto do fim dos tempos. E muitas pessoas não sabem qual o verdadeiro sentido deste número. Então, fala que é o selo, fala que é um chip, fala que vai ser algo que vão ser usado aí nos cartões de crédito. Ou seja, né, na realidade, grandes invenções, certo? Diz que vão botar, né, esse chipzinho, apareceu agora há pouco, né, que esse chip vai ser colocado na testa, que é a parte mais central, né, para que seja mais fácil detectar alguma coisa, tamanho de um grão de arroz, ou na mão,
né? Então pode ficar tranquilo, que isso aí não tem nada a ver com o selo da besta, o selo de Satanás. Não tem nada a ver, tá certo? Nada a ver. Os irmãos lembram que tem passado, antes que não tinha aquelas maquinetas, né, que registrava aquelas etiquetazinhas das mercadorias, antes falaram que era a besta fera, tá certo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso apenas é algo que nós estamos vendo o processo, o encaminhamento da ciência, da tecnologia. Não tem nada a ver com o selo que Satanás tem selado as pessoas. Tem nada a ver. Então não se preocupe não com isso, não. Nós estamos vendo aí, não tem nada a ver com esse chip, né? Nada. Tem nada a ver com Satanás. Podem ficar tranquilos. A coisa é mais séria ainda. A nossa ministração nesta noite está pautada, nós queremos falar o título da nossa palavra, é marcado e selado. Queremos dizer que todo mundo recebe uma marca, um selo neste mundo, tá certo? Todo mundo recebe uma marca, um selo neste mundo, marcado e selado. O nosso objetivo nesta noite, irmãos, é certificar a igreja que não existe na face da terra nenhum ser que esteja isento de um desses dois selos, tá certo? Quais são os dois selos? Vocês estão com medo, né? Vocês têm um dos dois, não se preocupe, tá certo? Vocês têm um dos dois. Bom, quais são os dois selos? O selo do Espírito Santo e o selo de Satanás. O selo da besta, como é mais publicado aí. Então, pode ficar tranquilo que todos nós temos um dos dois selos. Estão me compreendendo? Parece que vocês estão amedrontados. Mas o detector no final vai falar a você. Tá certo? Que selo é esse? Bom? Recursos que irão ser utilizados com selo da besta, teoria se levanta como chip, cartão, laser, óptico. Creio, né, que meras especulações têm sido trazidas como más informações. Então, veja bem, meus irmãos, a Bíblia te diz também que só vende, só compra, só sai, só entra quem tiver esse selo. Tá certo? Então, veja bem, existe determinados lugares, a Bíblia está correta, que só entra em algum lugar quem tem esse selo. Só vai entrar em algum lugar quem tem esse selo. Só compra quem tem esse selo. Só vende quem tem esse selo. Isso é muito sério. A Bíblia diz que, certo? Chegará um tempo, né? Já chegou o tempo, que só compra, só vende, tá certo? Ou seja, quem pode comercializar é quem tem esse selo. Só entra em determinados lugares quem tem esse selo. Só sai quem tem esse selo. Ou seja, vai chegar um tempo, queridos irmãos, ou creio que já chegou, eu creio que já chegou, que só vai ter amizade quem tem esse selo. Só entra, só sai, só compra, só pode vender quem tem esse selo. A marca da besta está desde os tempos de João. As pessoas têm sido marcadas há muito tempo e elas não sabem. Antes de falar da marca da besta, temos que lembrar da marca do Espírito Santo. Ou seja, o que nós podemos ver é que os crentes de hoje estão falando mais, muito mais preocupados com o selo da besta do que com o selo do Espírito Santo. Parece até, né, que o selo da besta, né, é superior. Não é. Não é, de jeito nenhum. Por quê?
aquele que selou a sua igreja, né? Ele é maior do que tudo. Os irmãos atentaram para a leitura que fizemos em Efésios capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Deixa aí aberto em Apocalipse, não feche não. O livro. Deixa aí marcado. O verso 22, do capítulo 1 de Efésios, diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a palavra me diz que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo está acima de todas as coisas. Então, infelizmente, em nossos dias, há ênfase bem maior no selo da besta. Irmãos, eu creio que essas pessoas deveriam estar mais temerosas quanto ao selo do Espírito Santo. Se elas têm o selo do Espírito Santo ou têm o selo da besta. Ninguém está isento destes dois selos, tá certo? Em nosso recinto aqui, talvez existam pessoas que estão seladas com o selo da besta. No final, o detector vai dizer quem são essas pessoas, certo? No final, o detector vai dizer quem são essas pessoas. Irmãos, nós vamos marcar a nossa palavra nesta noite, vamos pontuar em duas divisões, né? Estamos falando que marcados e selados, né? O nosso objetivo é certificar a igreja que não existe nenhuma pessoa isenta desse selo. Existe um grupo de pessoas que estão seladas pelo Espírito Santo e existe outro grupo de pessoas que estão seladas com o selo da besta. Vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Os anjos destruidores foram-lhe dados ordens. Até anjos que foram destinados para destruir, eles têm recebido ordens de Deus, né? Leamos aí o que está escrito. Apocalipse capítulo 7, o verso 2. Diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz, ou em grande voz, aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer danos à terra e o mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Irmãos, eu quero marcar a palavra desta noite, dividindo ela em 2 pontos. O primeiro, os que recebem a marca da besta. Os que recebem a marca da besta. Quem são pastores? Quem são, pastor? Aqueles que recebem. Quem são eles que recebem ou que já receberam a marca da besta? Aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Certo? Será que todos vocês que estão aqui nesta noite têm certeza que seus nomes estão lá no livro da vida? Olha, eu não posso falar isso, mas o detector pode falar. E ele vai falar, viu? Ele vai passar na sua mão, tá certo? Onde você tem um chip, certo? Você tem um chip aí na sua mão, tá certo? Na sua mão direita você tem um chip. E na sua testa também já há um chip. E o detector vai passar
E você vai ficar certo nesta noite qual o selo que está em seu ser. Calmamente, nitidamente, tá certo? Ninguém vai lhe pressionar. Simplesmente o detector vai bipar. De onde é esse selo? Mas, os que receberam a marca da besta, é a nossa primeira divisão, marcados e selados. Os que receberam a marca, os que foram selados pela besta, são aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. E meus irmãos, veja que esses anjos aqui, eles já sabiam, né? E eles queriam destruir, né? Eles queriam destruir, porque os anjos sabiam o seguinte: olha, quem não tem o nome no livro da vida, destrói. Né? Isso nos traz a lembrança o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20. Quando o anjo passa ali para destruir, todos os primogênitos. E a ordem foi: olha, a casa que vocês não encontrarem, nos portais, a marca do sangue, elimina, destrói o primogênito. Havia uma ordem ali. E isso só poderia acontecer à meia-noite. Nem mais, nem menos. E é interessante, meus queridos irmãos e amigos, que o anjo destruidor já sabia quem era a casa, quais eram as crianças, quais eram os primogênitos que não tinham em suas casas a marca do sangue do Cordeiro, que representava o sangue de Cristo, a marca do sangue de Cristo. Será que você que está aqui nesta noite, você tem certeza que tem a marca do sangue de Cristo? Pois bem, eu quero dizer uma coisa: os anjos já estão certos. Já sabem quem são aqueles que não têm a marca. Olha como eles estão certos isso aí, né? Adentrando no verso 3. E o outro anjo disse o seguinte, né? Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O anjo vinha para acabar com tudo. Mas veja bem, os que estavam escritos no livro da vida precisavam ser selados. E Deus disse: olha, fala lá que acalma. Primeiro eu vou selar os meus. Agora vamos pensar um pouquinho, queridos irmãos, né? Por que não destruir logo as pessoas? Mas destruir, olha o que era que eles queriam destruir. Eles queriam destruir a terra, o mar e as árvores. Nós não poderíamos sobreviver sem a terra. Tá certo? O planeta Terra é o planeta que tem vida, e uma vida apropriada para o ser humano. Então, se a terra fosse destruída, os seres humanos também seriam destruídos. E Deus diz: calma, que ainda falta os meus escolhidos, que necessitam serem selados. E a segunda parte da nossa palavra: primeiro, os que receberam a marca da besta. Quem são aqueles que estão selados com a marca, com o selo da besta? Quem são eles? Aqueles que não estão escritos no livro de Deus, no livro da vida. Segunda divisão e última. Quanto àqueles que estiverem seus nomes escritos no livro da vida, eles não receberão o nome da marca da besta. Eles não vão receber esse nome aí. Aqueles que não estão marcados com o selo da besta, justamente são aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Primeiro destacamos que existe um grupo de pessoas que estão marcadas com o selo da besta, que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Mas estamos também defendendo na nossa palavra
que existe outro grupo que não foram marcados com o selo da besta, com essa marca, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E tem mais, queridos irmãos, aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida, eles estão selados. Eles estão selados. Pastor, e onde é que está esse selo? Satanás, assim, ele é muito astuto, né, para querer intimidar. E olha, queridos, que a Bíblia diz que nos sinais dos tempos aconteceriam alguns prosélitos, se possível, para enganar até os escolhidos, diante do inimigo, né? E nós estamos vendo aí a propaganda, né, a publicação, né, que vai ser um selo frontal na testa, outro na mão. Não é nada disso. Olha, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, eles estão selados na testa. Tá certo? É aqui, ó. Tá certo? E em mãos. Daqui a pouco vocês vão saber como manusear esses selos. Isso é muito importante para nós. É necessário provar que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aí é outro problema, tá certo? Olha, é fácil a gente falar, né? Olha, aqueles que estão selados com o Espírito Santo, é porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E aqueles que não estão selados com o Espírito Santo, mas com o Espírito da besta, marcados, eles precisam também provar. E como é, pastor, essa prova? E eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas, tá certo? Primeiramente, é necessário você provar que tem esse selo. Olha, é necessário você provar que tem o selo da besta. Quanto é necessário você provar que tem o selo do Espírito Santo? É interessante, queridos irmãos, que, olha, isso é algo natural, tá certo? Daqui a pouco vocês vão para casa, certo? Daqui a pouco vem segunda-feira, vem terça-feira, vem quarta-feira, e eu não estou vendo vocês, nem vocês estão me vendo. E aonde nós vamos estar esses em tempos, né, divididos, né, você lá e eu cá, tá certo? Eu vou provar e você vai provar qual selo que temos, sem ninguém encostar em ninguém, meus irmãos. Certo? Talvez, né, se eu andasse perto de vocês, aí eu ia saber quem era que tinha o selo ou não tinha. Talvez, se vocês andassem perto de mim, vocês iam falar qual selo. Agora eu sei qual selo que o pastor tem. Qual o selo, qual a marca que ele está ali, é carimbado. Mas nós não estamos juntos diariamente. Mas quanto à sua casa? É outra aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas. Quanto à sua casa? Os da sua casa podem detectar que você está selado com a besta. Os da sua casa podem ver você selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Isso é natural, meus queridos irmãos. Amigos, naturalmente. Pois bem, vamos tirar esse susto. Isso são coisas jocosas aí que jogaram para nós. Cuidado que vai chegar o dia aí que os crentes podem ser carimbados, né, com o selo da besta. Nunca isso pode acontecer. Amém? Isso nunca pode acontecer de um crente selado pelo Espírito Santo, Satanás queira selar a gente. Irmãos, não pode. Não pode.
Eles não fazem nada, nada e mais nada sem as ordens de Deus. Só se Deus liberar. Mas isso não pode acontecer. Porque, queridos, olha, preste atenção uma coisa. Antes do selo da besta, vem o selo do Espírito Santo. Vem o selo do Espírito Santo. Pastor, e quando foi que esse selo entrou na minha vida? Volta lá para Efésios, capítulo 1. Verso 13. Em que também vós... Vamos ler esse versículo aí? Quero ler com a igreja. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. E olha o que o verso 14 te diz. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. A Bíblia me diz que os crentes que estão selados pelo Espírito Santo, não há nenhuma intervenção do selo da besta, não pode, porque existe algo que está empenhorado. Jesus é o nosso penhor. Tá certo? Ele pagou por nós. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, porque não tem essa coisa de, está passando na televisão, está passando na internet, que vamos ter cuidado que o selo pode vir. Para mim, eu estou selado. Para você, meu irmão, lavado pelo sangue de Cristo, você está selado, está selada. Não temas a isso não. Isso é, irmãos, a multiplicação da ciência, da tecnologia. Tem nada a ver com o selo da besta. O que eu quero dizer é que existem muitas pessoas hoje que estão seladas com o selo da besta. Frontal e em suas mãos. Então, irmãos, é necessário, eu quero concluir essa palavra dizendo aos irmãos, que é necessário prova que seus nomes estão escritos no livro da vida. Tá certo? Que seus nomes estão escritos no livro da vida. E veja bem, e se você prova que seus nomes estão no livro da vida, então isso quer dizer que vocês estão selados pelo Espírito Santo da promessa. Agora, pastor, que prova é essa? Que prova é essa? Separação. Certo? Você é selado pelo Espírito Santo ou é selado pela besta? Tá certo? Se você, meu irmão, que está aqui, é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já te separou. E o teu proceder agora é santidade. É desejo por santidade. É alegria por santidade. É o teu prazer por santidade. Você é a pessoa mais infeliz da face da terra se pender para o pecado. Você quer ver uma pessoa triste, amargurada, infeliz da vida? É um crente selado pelo Espírito Santo e embrutecido ainda pelo pecado. E tem mais, o Espírito Santo não deixa ele quieto. Tá certo? Tem sido detectado que crentes e mais crentes têm sido tomados por problema psíquico. Perturbado, insônia, descontrolado em casa, onde ele trabalha. Estou falando de crente.
E aonde é que está o chip dele? Onde é que está o selo dele? É aqui, ó. Está em falha com Deus. E eu quero dizer, meu irmão, a você que não tem oração, que muda isso aí, tá certo? Tá bem? Você pode fazer corrente de cachorro, corrente disso, corrente daquilo, corrente não sei de quê, corrente de amarrar carro, corrente de puxar carro, que não tem jeito de corrente nenhuma, porque é você e Deus. Você está selado para ser santo, para ser separado do mundo. Queridos irmãos, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, carimbados, é um ser agora, é condicionado. Todos os seus interesses estão vinculados com exclusividade a Deus, a Deus, a Deus, a Deus e a Deus. Quem está selado com o Espírito Santo? Eles são escravos agora de Cristo. Eles são servos. Eles não querem outra coisa. Eles não sabem viver sem Deus. Né? O salmista lá no Salmo 119, no verso 97, ele diz, Senhor, né, a tua palavra, Senhor, é o meu alimento. Ele está dizendo, Senhor, a tua palavra é tudo que eu preciso, é a minha alimentação. E vocês vejam, queridos irmãos, quando nós nos deparamos com o Salmo 1, quando o salmista diz, né, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz, né, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem são esses? Aquele que tem o selo do Espírito Santo. Olha, meu irmão, não se engane. A religiosidade acaba com o ser humano. Você que está aqui nesse recinto hoje, e tu não tem prazer na lei de Deus, tá certo? Tu não tem sede de meditar nessa palavra de manhã, de tarde e de noite. Tu não tem prazer nas coisas do alto. A tua mente não está condicionada, ligada nas coisas do alto. Tu tens o selo da besta. Você tem o selo do Espírito Santo com esse procedimento. Queridos irmãos, a Bíblia me diz aqui que existe dois grupos de pessoas. Um estão selados com o Espírito Santo. São aqueles que estão totalmente voltados para Deus. Existe outro grupo que estão sem o selo. Irmãos, o anjo queria acabar com tudo aqui. Ele queria acabar e Deus disse, não, peraí. Falta alguns ainda. E quem sabe você é um dos que falta. Que está aqui nesta noite. O que fazer, pastor? Pede a Deus, Senhor, me sela logo. Me separa. Queridos irmãos, alguém conhece por aqui aqueles selos dos Correios? Conhece ou não? Sim ou não? Aquele selo pode se misturar com outros selos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O selo da Anvisa pode se misturar com outros selos? De jeito nenhum. Então, aqueles que são selados com o Espírito Santo não podem se misturar. Não podem ser misturados, né, com aqueles que estão selados com a besta. Olha o que é que o salmista diz. Bem-aventurado, né? Ou seja, eles são mais que felizes, porque eles não andam no caminho dos ímpios, né? Eles não querem conversa com os ímpios, né? Eles não se detêm no caminho de pecadores, né? Eles não se detêm na roda dos escarnecedores, mas eles têm prazer na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Lembre, meus irmãos, né, que haviam 5 virgens e mais 5 virgens formavam 10. Todas 10 diziam pela boca só: somos servos de Cristo, somos salvos, temos o selo do Espírito Santo. Apenas 5 tinham.
Mas, irmãos, a nossa palavra é muito clara. E você sabe qual selo que tem tomado o teu ser. Você sabe disso aí. Os que estão selados pela besta, eles têm a prova em si mesmo. Em si é um cidadão do mundo, tomado pelos prazeres do mundo, amante da carne, escravo do pecado, mais amigo do mundo que amigo de Deus. Mais amigo do mundo que amigo de Deus. Ou seja, né? Em momentos que você faz parte de uma igreja, tá certo? Suponhamos que você faça parte da membresia da igreja. Está lá, né? Hoje é dia de culto. Eu vou para outro canto. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, não. Fica tranquilo. Dorme tranquilo. Você está selado pelo selo da besta. É amante do mundo. Eu não quero lhe enganar. Eu não quero dizer, pastor, eu sou membro da igreja, eu fui batizado. Eu não quero lhe enganar. Né? Se você ainda há esse sentimento em você, se você ainda ama as coisas do mundo, você é um fiel servidor à besta. Se você tem prazer, hoje você que está aqui, tá certo? Que seja membro da igreja, que não seja. Mas você que está aqui, que entrou aqui pela primeira vez, talvez diga, nunca mais eu volto naquela igreja. Não tem nenhum problema, não. Não tem nenhum problema. Mas você vai sair daqui certo e não voltar. Mas no dia de juízo, você se apresentará diante dos reis e confessará ele como o Salvador, o Senhor da glória. Mas tarde demais. Não desista. Você que está aqui nesta noite, né? Você que é tomado ainda pelos sentimentos do mundo, pede a Deus, Senhor, me sela, me separa, me livra dessa escravidão, me liberta. Receber o selo da besta no primeiro século era ir à praça pública e adorar o imperador. Era assim que os nossos irmãos do primeiro século, Cris, eles detectavam, né, quem eram os adoradores da besta, quem eram os que tinham selados, né? Eram os homens e as mulheres dos prazeres. Eles eram mais amantes do mundo. Eles eram amantes, eram bajuladores de homens. E eles iam ali em praça pública, né, para adorar o imperador. E eu quero perguntar a você, vida, é seu filho? É sua esposa? É seu namorado? É sua namorada? É o seu amigo? Né? É o seu vizinho? Né? É aquela pessoa que você diz, eu não posso entristecer essa pessoa. É porque você é um dos adoradores da besta. Você está aqui pelo milagre de Deus. Você está aqui pelo milagre de Deus. E Deus quer que você hoje reflita na sua vida. E pede a Ele. Ele é quem pode trazer esse milagre para você. É Ele que tem poder para lhe carimbar hoje, com o selo do Espírito Santo, e você sair daqui, louvando a Ele, com prazer nas coisas dos céus. Queridos irmãos, um dos grandes reformadores, Agostinho de Hipona, né, se Martinho Lutero não tivesse feito a reforma, seria nomeado ele. Ele ficou com uma divisão grande, né, porque ele foi um marcante na igreja romana, quanto foi também na igreja cristã. Ele marcou, deixou a sua marca. E ele dizia o seguinte, em um dos seus escritos, sobre o pecado. Ele diz, como pode um homem marcado pelo Espírito Santo trocar o mundo pela uma adoração a Deus? E ele diz, não entendo, não compreendo. E você que está aqui, você tem feito isso? Ter com o Espírito Santo da promessa, você tem feito isso? Você tem trocado o momento de adoração por aquilo, né, que o mundo lhe oferece?
Quem é o seu imperador? Pode ser o seu computador, pode ser o seu imperador. Aquele que você tem dado tempo mais para ele. Queridos irmãos, às vezes nós estamos tão confusos, né, na nossa fé, que achamos o seguinte, né? Ah, eu já vim hoje à igreja, então eu posso fazer amanhã e depois, e depois, e depois, o que eu quiser. É uma marca para servirmos a Ele, para termos alegria. Irmãos, olha, nós precisamos compreender que, eu já falei isso para os irmãos, né? Que ninguém vai entrar. Já pensou o presídio Mário desse tamanho? Presídio Pauluna, irmão Francisco. Já pensou esses 3 camaradas entrar no céu com Jesus puxando assim a orelha dele? Entre! Entre! Não, eles vão entrar no céu com júbilo nos lábios. Por quê? Porque eles viveram aqui com júbilo nos lábios. Ninguém vai entrar no céu, a mulher mandando, vamos para a igreja, entra! Vamos para a igreja, menino, acorda, vamos para a igreja. Mulher, acorda, vamos para a igreja. Está pensando que é assim que nós vamos entrar no céu? Não. Eu estou feliz, né? Porque hoje é o dia de adorar ao meu Deus e eu não tenho o prazer de trocar essa adoração por nada nesse mundo. Isso te diz nitidamente que você é selado, é selada pelo Espírito Santo. E você, meu irmão, minha irmã, que tem esse sentimento, não temas a essas coisinhas que vocês estão ouvindo aí pelos meios de comunicações, que Satanás, ele vai selar, presta atenção, ele vai selar, esse selo é para destruir, para acabar aqueles que não têm o selo do Espírito Santo. Veja, queridos irmãos, vamos ler para a gente compreender melhor. Estamos finalizando a nossa palavra. Apocalipse capítulo 7. Veja que ele vem para destruir, né? Acabar logo com tudo. E o anjo diz, para aí. E ele obedece. O verso 2. Vi outro anjo que subia, capítulo 7, verso 2. Só repetindo a leitura. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Era 1 contra 4. Então isso implica dizer que esse anjo, ele era mais poderoso. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer danos à terra e ao mar. Eles foram designados para isso aí, mas mesmo assim os disparem, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até na fronte servos do vosso Deus. E o que é que significa, pastor, esse selo em mãos, né? O selo em mãos é o quê? É ação. É atitudes. São feitos do Espírito Santo em minhas mãos, em suas mãos. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus coloque esses pormenores em nossos corações. Em nome de Jesus.